Olá, hoje é a nossa aula sobre aplicação das noções de razão e proporção na química. Nós escolhemos alguns itens importantes na química em que a gente vai aplicar as noções de razão e proporção que nós já trabalhamos. Essa é uma situação simples, você vai ver que a maioria das fórmulas, equações do ensino médio, ela, elas derivam da noção de razão e proporção. Química, física, matemática de um modo geral. As noções de razão e proporção foram as bases do início da ciência, a química e a física, principalmente a química com o estudo dos gases ideais, né? Por Boyle, Gay-Lussac, Boyle na Inglaterra, Gay-Lussac na França, que nós vamos ver numa outra aula, não nessa, também sobre essas noções de razão e proporção associado aos gases ideais. Pode ser estudado tanto na química quanto na física. Então, o que nós colocamos aqui como 4.1 são esses comentários que eu acabei de fazer. Existe, graças a essas noções matemáticas, as leis das proporções fixas e definidas, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, sobre a utilização dos elementos químicos em proporção nas reações químicas. E essas leis é que fizeram com que a química crescesse como ciência e que as reações pudessem ser estudadas. Basicamente, gerando depois desses estudos de Lavoisier na França, Proust na Inglaterra, que John Dalton fizesse o modelo atômico dele, né, de partículas, porque considerando os átomos como pequenas partículas individuais, as proporções se mantêm nas ligações entre eles, antes e depois das reações. O modelo dele foi um modelo baseado em evidência científica. Essa é a grande diferença entre o modelo atômico dele e o de Demócrito, na Grécia Antiga, né, por volta de 400 antes de Cristo, Leucipo e Demócrito, que lá eles visualizaram átomos como partículas, mas através de especulação mental, não através de evidências. John Dalton, através de evidências das leis de Lavoisier e Proust, que chegou à conclusão do modelo atômico. O modelo atômico dele falhou porque já se sabia nessa época que havia eletricidade na matéria e o modelo atômico dele não previa eletricidade. Então, lá no final do século XIX, que Thomson vai mostrar a existência dos elétrons como fazendo parte dos átomos, né, que é o modelo Pudim-Compasses. Mas nós não estamos aqui para falar de química. Nós vamos falar aqui da noção de razão e proporção dentro da química. Uma das primeiras matérias a ser estudada na química geral é a densidade dos materiais. E a densidade varia de material para material. Cada corpo, cada substância, ela tem uma característica própria. A densidade é uma característica dela, que é o grau de compactação na junção dos seus átomos ou moléculas. Isso que é densidade. E a densidade, então, ela foi definida como uma relação entre a massa de uma amostra e o volume que essa amostra ocupa. Então, vamos dar nomes aqui, né? D vai ser densidade. M representa a massa. Esse V aqui é o volume.
Eu acho que eu vou usar esse volume como V maiúsculo. Melhor para não confundir com velocidade na física, né? Então, essa relação. Aí nós temos aqui que isso é uma relação, é uma proporção, né? Nós temos que, de acordo com isso, ó, a densidade é proporcional ao inverso do volume e evidentemente que ela é proporcional à massa, ok? Normalmente nós temos uma proporcionalidade, uma proporção inversa. Para que a gente transforme isso aqui em igualdade, ó, nós precisamos de uma constante. Então, por exemplo, a força é diretamente proporcional à aceleração. Qual que é a constante? A massa. Aí você coloca a massa como o fator de igualdade. Aqui a massa também é constante. Só que quando a massa do material, ela é constante para um determinado volume. E o volume é constante para uma determinada massa. Mas considerando para uma mesma amostra, a massa é a constante. Aí a gente transforma na igualdade D é igual a M sobre V. Vamos fazer um exercício disso, sobre isso, que é bem simples. Exercício 1. Para um mesmo volume, aqui eu resolvi fixar o volume, tá? Então, para o mesmo volume, de ouro e prata, eu já vou representar pelo símbolo do elemento. É de aurum, do latim, que é ouro, né? E argentum é prata na tradução. E como tinha muita prata na hoje atual Argentina, foi dado o nome de Argentina, né? Prateado. Qual tem maior massa? Então não foi pedido diretamente o valor, mas uma comparação entre eles. É preciso dos dados, né? Porque é preciso saber uma característica do material fixa, que é a densidade. A densidade do ouro, uma densidade alta, ela é 19,3 gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E a densidade da prata é 10,5 gramas por centímetro cúbico. Então, como que nós faremos isso aqui, ó? Nós vamos para a solução desse exercício. O que foi pedido? Massa. Então, da fórmula que foi dada, a densidade é igual a massa sobre volume, vamos isolar a massa. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Fazendo isso, então, para a massa do ouro, ela vai ser dada pela densidade do ouro, que é 19,3 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume. E a massa da prata vai ser igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume. O volume do ouro, o volume da prata. Mas eles são iguais. Se eles são iguais, a multiplicação por um número maior determina um maior valor, né? Então, portanto, aqui, ó, considerando, né, vamos colocar aqui que o volume do ouro é igual ao volume da prata, portanto, a massa do ouro
para esse exercício vai ser maior do que a massa da prata para o mesmo volume. Ok? Então veja que é bastante simples isso, né? A resposta destacada é essa. Bem simples. Dentro então do que nós falamos, vamos falar da lei das proporções dentro da química. O Lavoisier foi um cientista francês, viveu na época da Revolução Francesa, inclusive ele foi decapitado, se eu não estou enganado, em 1901. Alguém escreveu: demoram-se séculos para construir uma cabeça dessa que foi cortada em alguns segundos. Porque ele era nobre, né? Ele fazia medidas e ele é considerado o pai da química moderna por causa disso. Ele fazia experimentos no porão da casa dele e ele era casado com uma moça de 13 anos e, ao que consta, ela fazia as anotações dele. A esposa ajudava nos experimentos. Ele comia e ficava sentado numa balança, dormia numa balança para verificar a alteração da massa, né? E ele começou a fazer experimentos em sistema fechado. Então, por exemplo, queimando uma vela, fazendo determinadas reações, onde havia liberação de gás, ele percebeu que a massa antes e depois de uma reação química, ela se mantinha. Então, dentro disso, ele conseguiu falar até de uma forma poética, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, isso significa, em linguagem química, que o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório das massas do produto. Isso foi enunciado num livro de 1870, num livro que ele lançou em 1789. O nome dele completo é Antônio Laurent de Lavoisier. E ele, então, é o pai da conservação da massa, o estudo da conservação da massa nas reações químicas. Então, o que acontece aqui? Conservação da massa significa que se mantém uma proporção. Em linguagem matemática, o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos numa reação química. Mantendo essa proporção é importante. Só que nós devemos entender que reação química é um processo. E para que ela seja representada, ela deve ser equacionada. Quase uma equação matemática, na verdade né? Só que com elementos químicos. Equacionada, a gente costuma dizer balanceada. E para isso a gente conta na representação das reações químicas a quantidade de elementos do lado esquerdo tem que ser igual à quantidade de elementos do lado direito para que a lei da conservação da massa seja considerada. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, uma reação de ácido sulfúrico, H2SO4, mais MgOH2, hidróxido de magnésio. Essa eu vou representar a reação, vai formar um sal, que é sulfato de magnésio, mais água. Essa é a reação química. No entanto, para que eu possa fazer o equacionamento disso, eu vou
ter que verificar se as quantidades dos elementos são iguais. Aqui do lado esquerdo tem 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, 4. Aqui do lado direito só tem 2. Então, isso aqui, ó, esse número abaixo chama índice. E esse número que nós colocamos aqui em cima chama coeficiente da reação. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Aqui vai dar 2, ó. Ok? Aí a quantidade de magnésio, 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Quantidade de enxofre, 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Quantidade de oxigênio, 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito. Então agora ela está balanceada. Então tem uma equação química. Inclusive, se quiser, isso pode ser até representado como igual aqui, ó, depois de balanceado. Tá? Aí você já sabe disso, com certeza. Para determinar a massa de uma molécula, o H2SO4 é uma molécula, porque é formado por ligações covalentes. O MgOH2 é uma fórmula íon, não pode ser chamado de molécula porque é uma ligação iônica. Então o nome correto é fórmula íon. Mas aqui, nesses compostos, que agora então nós podemos usar o nome composto é porque tem mais de um elemento formando a substância. Então aqui nós temos compostos químicos, né? Então para fazer a massa do H2SO4, são 2 hidrogênios, a massa de cada hidrogênio é 1, o oxigênio 16 vezes 4, dá 64, e do enxofre 32. Aí você vai ter 98, você não precisa saber isso não, tá? 98 unidades de massa atômica. Só que quando é 1 mol, aí nós colocamos em grama, não é uma explicação que eu posso dar aqui nesse momento, não faz sentido, né? Mas a massa do magnésio e do OH. Até onde eu me lembro, eu acho que a massa do magnésio é 24. E do oxigênio 32, mais 2, 34, para chegar a 58, 24 mesmo do magnésio. Então vai dar 58 gramas. Qualquer coisa eu olharia aqui. Mas tudo bem. Aí aqui do outro lado, ó, faz-se a conta do magnésio, enxofre e oxigênio, 120 gramas do sulfato de magnésio, mais 2 vezes a massa da água, que é 18 gramas. Aí somando aqui, ó, 58 com 98 dá 156 gramas. Isso vai ser igual a 120 mais 2 vezes 18 é 36, 156 gramas. Então aqui nós temos esse equacionamento, né, mostrando que existe uma proporção fixa e ocorre uma conservação de massa. Então foram os estudos baseados nos conceitos de matemática que propiciaram essa lei. Em 1801, outro estudo feito por Prost, chamado Lei das Proporções Constantes, ou proporções fixas e definidas. Ele então utiliza o conceito de razão e proporção mais profundamente do que o Lavoisier, porque ele simplesmente fala que os átomos formam moléculas em proporções fixas e definidas. Proporções fixas ou constantes ou definidas, né? Então, essa proporção é o mesmo exemplo de cima, pode ser usado aqui, ó. Então, o que ele mostra aqui em relação a isso? Ele mostra que sempre dois compostos ou as substâncias, elas vão reagir de forma que os elementos se ligam em proporções fixas. Essa foi a base para o John Dalton gerar a teoria atômica. Então o que nós vimos aqui? Ó? Nós temos 98 gramas mais 58 gramas. O que a lei da proporção fala? Ela determina que eu vou fazer a divisão de 98 por 58 e vou ter a relação
dividindo, né, vai dar 1,69 para 1. Ó. Então, 1,69 gramas de ácido sulfúrico vai reagir com 1 grama de hidróxido de magnésio. Essa proporção ela tem que se manter constante e sempre vai reagir nessa proporção independente da quantidade que se pegue nas reações. Então essa proporção se mantém. Aqui, se formos representar, ó, é uma fração correspondente, ó, 1,69 por 1 dividido por 58, isso aqui. É a mesma fração. A proporção se mantém. Essa igualdade se mantém. Ok? Vou pegar um outro exemplo. Se eu, por exemplo, pegar 32,7, e aí é que os exercícios pedem, né? Se eu pegar 38,7 gramas de ácido sulfúrico, quanto que vai reagir? Eu posso usar essa informação aqui, ó, para poder determinar isso. Eu posso falar então, se eu usar essa proporção aqui, eu vou chegar à quantidade. Só que eu já sei que quantidade que é, né? Em relação a isso vai ser 19,3. Apenas queremos mostrar que a proporção se mantém. Eu dividi então 32,7, isso aqui é baseado em estudos, né? Dividido por 19,3, eu vou ter a mesma proporção, 1,69 para 1. Okay? Isso é a lei das proporções. Então, se você souber essa proporção, você consegue determinar a quantidade de reagente ou produto, se mantém na formação de uma molécula, de uma fórmula I, e se mantém nas proporções das reações químicas, né? É bem interessante estudar essas coisas no sentido histórico, porque você gera um aprendizado interessante sobre a matemática envolvida nesses processos, né? A matemática envolvida nesses estudos. Então, levando em consideração que você fala assim, mas se eu colocar 40 gramas de ácido sulfúrico com 19,3 gramas de hidróxido de magnésio, o excesso de reagente não reage, só reage a quantidade proporcional. Excesso de, pode ser reagente, né? O excesso de substância, ele não reage. Tem os exercícios mais puxados em relação à estequiometria da química, estão associados ao excesso de reagente. Por quê? Porque se mantém essa proporção. Não é o nosso intuito aqui ficar ensinando a química, mas mostrar que razão e proporção foi a base de alguns estudos de química. Pelo menos essa parte que é a estequiometria, que principalmente usa a regra de 3. A regra de 3 nada mais é do que um algoritmo da proporção, né? Então eu vou pegar aqui o exemplo, o exercício 2, né? O exercício 2, ele fala assim, ele dá a seguinte reação: ferro mais HNO3, ácido nítrico, forma nitrato de ferro 2, ou nitrato ferroso, mais H2. Mas acabei que não vamos sair daqui, vou ir para aqui para baixo. Então, ferro mais ácido nítrico vai formar nitrato ferroso, que o ferro tem aqui nesse caso a carga mais 2, né? Já que o NO3 tem carga mais 1, mais H2. Ó, do jeito que está aqui, né, nós temos que ver se a reação está balanceada. Então, aqui eu tenho
2 hidrogênios, já bato o olho, 2 hidrogênios à direita e 1 à esquerda. Então, vou colocar o 2 aqui para fazer o balanceamento. No nosso curso aqui, isso não interessa para gente. Tem que ser dado uma fórmula já balanceada. Nós não devemos nos apegar a isso, esse balanceamento. Aí você vê que esse 2 já resolveu o caso aqui, ó, 2N e 6 oxigênios. Ó, esse 2 no índice aqui, ó, 2N e 6 oxigênios, um ferro para cada lado. Então foi dada essa informação. E um mol de ferro, um mol, aquele que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, no caso do ferro, tem 56 gramas. E um mol de HNO3, ou seja, um mol de ácido nítrico, vai ter no somatório da massa 63 gramas. Ok? Então, dado isso aqui, pergunta qual é a relação proporcional. Isso está no exemplo, né? Mandarei a lista com os exemplos. Qual a relação proporcional entre os reagentes? É só fazer a proporção entre eles. Aí no caso em massa, né? Porque a reação proporcional, ó, é importante você entender que tem 1 mol de ferro, quando não tem nada aqui na frente é 1, né? E 2 mols de ácido nítrico. Pode falar 2 mols, né? Só que escreve mol. Quando você fala gramas e representa com G, você não bota GS quando escreve. Assim também é mol. Não é correto escrever mols. Antigamente escrevia-se moles, mas foi um erro que aí o PAC acabou consertando com o tempo. Então, qual é a relação proporcional entre os reagentes? Então, a solução é bem simples. Ó. Basta a gente fazer uma relação de massa, né? Vamos dizer assim. Ó. A relação é 1 Fe para 2 HNO3. Certo? Ora, vamos fazer assim então. A massa do ferro dividido pela massa do HNO3 na reação. Então essa é a razão entre eles. Só que eu tenho 1 mol de ferro, então 1 vezes 56 gramas, faltou 6, dividido por 2 mols, aí eu preciso conhecer a reação de HNO3, então é 2 vezes 63. 2 vezes 63 gramas, certo? Então aqui eu vou ter, vamos dividir pelo maior, né? Eu vou ter 56, veja que grama eu não vou precisar não. 2 vezes 63 é 126. Eu botei no lugar do 6 o grama. Então isso aqui vai me dar como resposta 126, eu divido 56 por 126, dá 0,44. E 1 aqui embaixo. Então aí eu já tenho a resposta, né? É só fazer a divisão. Na prova, numa prova você tem que mostrar a conta. Para mostrar a conta, vai fazer a divisão de 126 por 56, tem que ser mostrado, ok? Usa o algoritmo da divisão. Vamos fazer aqui agora não precisa, né? Vamos agora utilizar as leis de Lavoisier, principalmente a de Proust, para estudar as chamadas fórmulas dos compostos químicos, mantendo sempre a noção de proporção, né? E aí foi graças à matemática
que a química pôde evoluir para chegar no que nós temos hoje da estequiometria. Inicialmente, faziam-se as reações e mediam-se a massa dos elementos, que é o que se podia medir, que era a balança, que era algo mais comum que se tinha na época, né? Em termos de tecnologia para fazer experimento. Então foram descobertas as massas, e pelas leis das proporções é que as fórmulas puderam ter sido montadas. Então existem vários tipos de fórmula, né? Tem a fórmula molecular, que a gente também pode chamar de fórmula IO, ou chamado fórmula IO, quando a ligação não é covalente. E o que ela mostra? Ela mostra uma proporção real dos átomos nas moléculas. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a glicose, C6H12O6, a sacarose, C12H22O11. Vamos pegar a glicose aqui. Então, ela me informa aqui, ó, que se eu pegar a massa do carbono, que é 12 vezes 6, mais a do hidrogênio, que é 1 vezes 12, o contrário, mais a do oxigênio, que é 16 vezes 6, somando tudo vai dar 180 gramas. 12 vezes 6, 72, mais 12, 84, mais 6 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vão 396, somando 180. Isso aqui me dá a massa, chamada massa molecular, ou para um mol, massa molar. Existe uma fórmula que foi descoberta primeiro que essa fórmula molecular, o I, chamada fórmula mínima, em que eles descobriam a massa dos elementos. E essa fórmula mínima, ela informa uma proporção, só que ela informa a proporção mínima em números inteiros. A proporção de átomos na molécula, mas não real. Simplificada. Proporção de átomos, mas não a real. Então, por exemplo, se você pegar a fórmula da glicose ali, nós vamos entender que eu posso dividir tudo por 6. Eu vou ter CH2O. Agora, por isso que você talvez não saiba, foi dividido por 6, eu vou colocar esse 6 aqui, ó, a forma de M, entre parênteses. Talvez você não saiba que originou a palavra carboidratos. Isso aqui é carbono hidratado. Quando você pega a fórmula mínima dos carboidratos, elas formam a CH2O, na maioria deles. Então, no caso, foi chamado carbono hidratado, por isso a origem da palavra carboidrato. Okay? Mas observe que eu não tenho como determinar aqui, ó, nesse somatório. Olha só o que eu terei. Se eu pegar a quantidade, é 12 da massa do carbono vezes 1, mais 1 que é a massa do hidrogênio, né, vezes 2, mais 16 que é a massa do oxigênio vezes 1. Não vai me dar a massa da substância, mas a mínima, a não ser que eu multiplique isso por 6. Esse N aqui é 6. Aí sim eu vou ter 180. Mas isso não é fornecido nessa fórmula mínima. Então, mas ela foi a primeira a ser descoberta. Porque se pegava as proporções formadas e fazia uma divisão em que se obtinha aqui pela primeira vez uma proporção, mas não uma proporção real de átomos, que foi essa fórmula mínima. Na história da química, quem faz química vai saber disso, né? Quem não faz química, eu estou contando aqui. Uma outra fórmula que foi também uma das primeiras é que as pessoas tentavam jogar isso por uma quantidade de 100.
né? Ou seja, fixava a massa na qual se queria a reação, que é a fórmula percentual. Então era uma proporção, aí não é uma proporção de número de átomos, é uma proporção em massa dos elementos que formavam a substância, proporção em massa para 100 gramas da substância. Então essa foi uma das fórmulas utilizadas em determinado tempo. Então, por exemplo, eu pegar aqui, como nós fizemos aqui em cima, 180 é a massa da glicose. Carbono, 12 vezes 6, 72, né? É 72 dividido por 180 vezes 100. Então, a fórmula percentual aqui vai ser C40%. H é 12 dividido por 180, dá 6,7, 6,666 e por cento. E o oxigênio foi o que sobrou, né? 53,3%. Então, essa aqui é a fórmula percentual para 100% da substância ou para 100 gramas dessa substância. Para 100 gramas de glicose. Vou colocar o nome aqui que C6H12O6 é glicose. Ok? Então, com isso em mente, foi graças a uma relação proporcional que permitiu que a gente pudesse chegar numa fórmula mínima para depois chegar na fórmula molecular, a partir dos dados obtidos em experimento. Então, nós vamos colocar aqui algo muito importante na história da química, que a noção de razão e proporção forneceu as bases, por isso que a matemática é a mãe das ciências, né? Determinação da fórmula mínima a partir dos dados dos elementos que constituem uma determinada molécula ou fórmula aí. Olha que interessante isso. Você pega uma substância e queima num sistema fechado e depois você verifica a quantidade que foi produzida dela, inclusive de gases. Aí você vai ter a massa dela para aquela massa que foi feita da substância que você colocou lá. Então, digamos que você colocou, vamos pegar aqui, ver uma coisa aqui, vamos fazer a hidrólise da água, H2O. Aí você colocou lá 50 gramas de água, aqui apenas como um exemplo. Aí você obteve desses 50 gramas de água, tantos gramas de hidrogênio, por exemplo. Deixa eu colocar aqui 36, que a coisa fica melhor. Peguei 36 gramas de água, é mais fácil fazer a conta. Aí quando você vai medir a massa de hidrogênio, você viu que você teve 4 gramas de hidrogênio no total de 36 de água. Olha o que você tem aqui, uma fração, uma proporção. Se for simplificar, vai dar 1:9 em massa. Que é essa proporção aqui, 1:9. O que sobrou? Os outros 32 gramas tem que vir do oxigênio. Então você tem 32 por 36. Então você fazendo esse experimento no passado, né, que a tecnologia era massa e sistema fechado mais ou menos, vamos dizer assim, é que você conseguiu obter essas proporções de elementos dentro de uma molécula, né? Então o que eles faziam? Pega a massa, por exemplo, de um elemento qualquer, né? Aí a gente já teria que pegar a massa molar. No começo eles não sabiam disso não, tá? E aqui eu vou pegar a massa dado pela fórmula mínima. Foi a mesma coisa que eu fiz ali. Só que ali o exemplo que eu fiz anteriormente é o exemplo percentual. O que isso aqui vai dar? O que nós aprendemos? Uma constante. Essa constante eu vou chamar de N. Aquele Nzinho que coloquei no exemplo lá em cima, tá? Hoje, na química moderna, eu tenho que entender que existe uma igualdade relativa quando eu tenho diferentes quantidades para serem analisadas. Você já conhece, e lá na química você deveria ter isso em mente, tá? Um mol de qualquer coisa
representa, em termos de massa, a massa de um mol, que é chamado de massa molar. Falei molar de brincadeira. Que está associada com uma outra igualdade relativa, que é número de partículas. No caso, o número de partículas, que vai ser fixo, é o número de Avogadro. Não foi ele que descobriu, mas foi dado o nome em homenagem a ele, que é 6,02 vezes 10 a 23. Se você tiver tempo, procura na internet lá a determinação do número de Avogadro. E aí você vai ver que não é algo tão difícil de fazer. Avogadro, ele era um advogado italiano que morava numa cidadezinha, ele era advogado lá da cidade, e ele mesmo criou uma revista e publicou seus trabalhos na revista da cidade. Descobriram os trabalhos dele muitos anos depois. Então, nas horas vagas, a diversão dele era trabalhar com gases, né? Aqui eu poderia colocar também volume molar na CNTP, que é 22,4 litros. Não vamos trabalhar com isso porque para fazer esse estudo dos gases em termos de volume molar na CNTP era mais difícil, era mais complicado de fazer. Vamos pegar apenas essa relação aqui, ó, que é uma igualdade relativa. Então, um mol representa uma massa molar para determinada substância, e nesse mol e nessa massa molar sempre tem um número de partículas fixo, 6,02 vezes 10 a 23. Com isso em mente, então, para determinar a fórmula mínima, né, nós sempre dividimos, ó, a determinação da fórmula. Eu esqueci de colocar aqui, ó, mínimo. A determinação da fórmula mínima, eu vou dividir sempre essa quantidade dada, encontrada no experimento, por exemplo, pela quantidade fixa, por essa quantidade desses valores fixos aqui, para achar os índices. Então, para determinar o índice da fórmula mínima, nós vamos fazer uma relação de razão entre o que foi encontrado por esses valores fixos. Fazendo isso, eu sempre vou conseguir determinar a fórmula mínima. Então, índice da fórmula mínima, o que eu faço? Então, vou colocar, se foi dado mol, então não precisa dividir por nada. O valor é aquele mesmo. Quantidade de mol é sempre aquele valor, porque a quantidade o índice numa determinada fórmula ele já indica a quantidade proporcional de mol do elemento naquela substância, naquela fórmula. Se foi dado uma porcentagem em massa, falou massa, você vai dividir pelo valor fixo, que é a massa molar do elemento dado na fórmula, que é elemento. A massa molar é aquela que você faz multiplicando os índices pela massa que você encontra na tabela periódica. Item 3. Se foi dado o número de átomos, vamos colocar massa também, né? Vamos ver que você achou uma massa qualquer lá, independente se é porcentagem ou não. Toda vez que der uma quantidade em massa, a proporção que nós vamos fazer é sempre dividir pela massa molar, qualquer que seja o valor da massa dada. E 4, número de átomos. O número de, vou chamar átomos porque ele já está na fórmula, não precisa falar número de partículas, né? Então, o número de átomos vai dividir sempre pelo número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Isso é uma base da química para a gente chegar a determinados valores. O que isso aqui tudo vai dar? Isso aqui tudo vai dar o índice da fórmula mínima. Ou seja, já me dá a fórmula mínima. Ele vai me dar esse índice, ó,
Eu já vou calcular os índices, tá? E aí eu vou pegar simplesmente e vou ter a fórmula mínima aqui. Só que para a fórmula mínima ser uma razão com valores pertencentes aos números naturais, pode ser que eu encontre um valor aqui, ó, que seja fracionário. Então eu divido pelo menor todos até encontrar o número que seja inteiro. Eu falo aqui, a fórmula mínima vai me dar o número proporcional de mols, né? Então aqui uma observação. Ou na observação. Se achar um índice não inteiro, divide todos pelo menor. Se algum índice for não inteiro. O que você tem que entender disso? Que foi a noção de razão que está determinando a descoberta e utilização das fórmulas na química. Então, índice não inteiro divide-se todos os índices pelo menor deles. E se não der, faz de novo. Ok? A melhor maneira de aprender isso aí agora é fazer um exercício, né? Aí nós colocamos o exercício como exemplo aqui para determinar a fórmula mínima de uma substância. Esse é o exercício 3 aqui. O exercício 3 pede calcular, ou quem estiver seguindo no livro é o exemplo 3, tá? Calcular a fórmula mínima para um composto com 0,5 mol, como é menor que 1, a gente fala mol, né? De átomos de carbono, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Estou colocando só a representação dos elementos. Você vai falar assim, mas por que acha mol de um, massa de outro? Porque, por exemplo, na queima de um carvão ou de uma substância, a própria glicose queimada vai formar carvão e H2O. Um experimento que pode ser feito, ele é simples, mas é perigoso, né? Pegar um becker, botar açúcar lá dentro, pode ser sacarose, e você coloca ácido sulfúrico concentrado. Vai formar carvão e um vapor d'água. Esse vapor d'água, por exemplo, em sistema fechado, você vai encontrar ali um determinado volume, né, de vapor d'água. E pelo volume, se estiver na CNTP, você determina o número de mols e até a relação de número de átomos, que é menos comum. E 8 gramas, hoje não se faz mais isso, né? 8 gramas de oxigênio. Hoje nós temos o espectrógrafo de massa, que é um aparelho que ele já nos informa a composição da substância quando se coloca para analisar. Mas depois de muito tempo é que foram descobertos os espectrógrafos, né? Antes a coisa era feita na mão. Então nós pegamos a história, né, para contar um pouco da matemática colocada lá. Então veja bem, de acordo com isso aqui, vamos para a solução. Mas não precisa dos outros dados, não, da massa dos elementos? De fato, sim. Então um dos dados aqui seria a massa do oxigênio, que é 16.
Não estou fornecendo aqui na solução do exercício. Vamos fazer assim, ó. Fazer uma tabela para resolver isso. É que te ajuda na química, né? Átomos. Nós estamos trabalhando com carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui vamos colocar as grandezas que nos foram dadas. E vamos achar aqui o N, o N não, os índices, né? E a partir daí nós vamos ter a fórmula mínima. Se não der inteiro, a gente divide pelo menor. Aí nós vamos ter a fórmula mínima. Como é que eu faço para achar a fórmula molecular pela fórmula mínima? Se me der a massa molecular, eu divido pela massa da fórmula mínima, que a proporção se mantém, eu vou achar o N. Então, é como a proporção sempre se mantém, dividindo a massa molar, né, pela fórmula mínima, fazendo a conta pela fórmula mínima, eu vou conseguir encontrar esse N, que é onde eu multiplico os valores dos índices para determinar a fórmula molecular, que é a que nos interessa na química, que é a real, né? Então, nessas grandezas, qual foi a grandeza dada para o carbono? Mol. Então, mol eu mantenho como mol. O hidrogênio, 6,02 vezes 10 a 23 número de átomos. Eu divido por 6,02 vezes 10 a 23, que é o fator fixo. O que foi dado do oxigênio? 6 gramas. 8 gramas, né? Não 6. 8 gramas de oxigênio. Qual que é a massa molar do átomo de oxigênio? Do átomo não, é errado, né? Seria, se fosse do átomo, é 16 unidades de massa atômica. De 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Ok? Aí, o que eu vou ter aqui, ó? Meio já é, quando é mol, já deu índice aqui, já vi que não vai dar índice inteiro. 6,02 vezes 10 é 23, dividido por 6,02 vezes 10 é 23, dá 1. E 8 dividido por 16 dá meio. Né? Deu, não deu inteiro, então não tem problema. Deixa eu arrumar isso aqui, ó, que vai caber aqui mesmo, quer ver? Colocar aqui, ó, se não deu inteiro, vou dividir pelo menor, ó. Divido pelo 0,5. Dá 1. Aqui deu 1. Também tem que dividir por 0,5. 1 dividido por meio dá 2. E aqui eu vou ter meio dividido por meio, que vai dar 1. Então, qual que é a fórmula, né, dessa substância? A fórmula mínima. Então, a fórmula mínima vai ser C1H2O1. CH2O. Aí eu devo representar assim, ó. Colocar um Nzinho aqui de fora, ok? Então aí, dado a massa a massa molar da substância, e ela é sempre real, a massa molar, eu divido pela massa de 12 vezes 1 mais a 2 vezes 1 mais 16 vezes 1, e eu vou achar esse N, certo? O próximo item, nós vamos trabalhar com coeficiente de solubilidade. Mas nós vamos deixar para a próxima aula esse coeficiente de solubilidade, e juntamente com uma aula de gases perfeitos. Então, bons estudos, até a próxima aula.